Olá, bem-vindos a mais um episódio do Córtex Frontal, o videocast para o jornal Sol. Aqui já sabem, discutimos sempre política com um P capital, não nos perdemos em minudências, não perdemos um segundo a discutir a baixa política, a politiquice, a intriga ou os golpes palacianos ou até mesmo a dita governabilidade. Aqui vamos aos temas que realmente interessam e que estão verdadeiramente a acontecer. Hoje vamos discutir algo que tem estado a suceder por toda a Europa e que de certa forma tem estado mesmo a incendiar as estradas da União Europeia. Falo dos protestos dos agricultores, que têm sido muito sonoros, muito impactantes, desde o lançamento de estrume à porta de instituições, ao corte de estradas e ao despejo de líquidos. A verdade é que este protesto do prado ao prato, isto é o verdadeiro destrava-línguas, tem feito, de facto, atenção mediática, mas não aqui em Portugal. Aqui em Portugal o protesto foi necessariamente mais tímido, porventura pelo próprio perfil da agricultura portuguesa e da nossa tradição de protesto, mas, sobretudo, acima de tudo o resto, tem estado pouco na agenda mediática e tem sido pouco debatido. Justamente para podermos ter essa discussão com alguma profundidade, é nosso convidado Rui Dorei, que é professor universitário na Faculdade de Medicina Veterinária e também o CEO da Concerta, uma organização de consultoria. É isso? Uma empresa de consultoria nesta área. É exatamente isso. Muito obrigada por te juntares aqui ao Córtex Frontal. Eu, se calhar, começava por te convidar e te pedir aqui que tu partilhes connosco aquilo que é a tua perspectiva sobre estes protestos, porque há quem diga que isto é inaceitável, os cortes de estradas, que fica um bocadinho por aqui, há quem tudo tenha justificado neste comportamento dos agricultores, mas se calhar era importante perceber, na verdade, porque é que estas pessoas estão tão indignadas e o que é que as move. Em primeiro lugar, bom dia, obrigado pelo convite, é sempre um Obrigada. prazer falar sobre estes temas que são nevrálgicos para a sociedade, não há a menor dúvida, não é? Nós temos que ter a capacidade de discutir a ação dos agricultores, porque são os agricultores que nos dão a possibilidade de ter alimento a todas as refeições. E, a não ser que se faça um fasting intermitente, hoje Exato. em dia temos que comer 3 vezes por dia, ainda não há nenhuma Hoje em dia sempre, precisamos de comer, não é? Sim, ainda não há nenhum comprimido milagroso, essa palavra que eu estava à procura que nos ainda não há um elixir, faça, não é, que dispense o serviço dos agricultores. Exato. Os agricultores realmente estão em protesto, estão numa fase em que estão descontentes. Okay? Isto deve-se a uma política agrícola comum arrojada. Efetivamente, foi feito um planeamento, um plano estratégico que é extremamente arrojado, talvez até progressista, e depois a capacidade de aplicação dessas metodologias, a execuabilidade desse plano estratégico, não é talvez aquela que seja possível no domínio nacional e eu diria até europeu. Mas tu estás a falar da questão do Green Deal e da aplicação da Agenda Verde? A Agenda Verde é importante, sem dúvida alguma, mas... Ou seja, o que é que não é execuível para os agricultores? Algumas das metodologias que são tendenciosas nesse sentido, ou que estão mais em voga nesta PAC, são de difícil aplicação, não há dúvida. Falaste aí na parte do Green Deal, atenção, que isto é fundamental, nós estamos todos presentes. Não há nenhum agricultor que não seja pró-sustentabilidade, que não seja pró a parte green, não é? Todos são, até porque, na verdade, o agricultor é aquele que mais é afetado pelas alterações climáticas, por isso vai na sua gênese. Para nós, as alterações climáticas, é um bocadinho menos de chuva, um bocadinho mais dias de sol, até é confortável, não é? Para um agricultor, não. Para um agricultor vai diretamente ao seu income, vai diretamente aos seus campos e quando estamos a falar de sustentabilidade, estamos a falar até do solo e isso sim é fundamental, não é? Um agricultor consciente, e a sua grande maioria o são, tem a perfeita noção de que é na regeneração do solo que está o seu ganha-pão. Por isso, não podemos falar em uma agricultura sem falar em
sustentabilidade ao mesmo tempo. A agricultura é sustentável. Sim, os agricultores deviam ser os primeiros, com certeza, e serão certamente os primeiros a defender práticas sustentáveis na agricultura. Mas, concretamente, o que é na PAC ou neste Green Deal que os agricultores veem como sustentáveis? Por exemplo, exemplos concretos, até porque eu acredito que a maior parte das pessoas que nos estejam a seguir não sejam agricultores, se houver algum agricultor aí ótimo, mas que não sejam agricultores e que provavelmente também não estão tão por dentro destes aspectos mais técnicos. Há vários aspectos que esta nova PAC contempla, nomeadamente esta distribuição de valor através dos ecorregimes. Os ecorregimes é um apoio a metodologias de produção específicas. Podemos falar, por exemplo, num apoio que é bastante interessante, com o qual nós trabalhamos muito, que é o do bem-estar animal. A PAC consegue distribuir um valor a quem produz animais em boas práticas de bem-estar animal. Isto é um bom exemplo de sucesso desta PAC. Há outras que talvez não tenham o mesmo sucesso, mas basicamente aquilo que nós estamos a falar aqui é que a nova PAC contempla que a metodologia de produção seja beneficiada. Então, nós temos que produzir mediante alguns critérios. Certo. Alguns desses critérios são mais arrojados do que outros. Mas temos aqui um bom exemplo, que é o do bem-estar animal. Efetivamente, há uma prática, e isto é importante dizer, há uma mudança das práticas de bem-estar animal a nível nacional, muito por intuito do consumidor, não é? O consumidor ainda impõe cada vez mais isso, e é importante dizer isto, que o segundo fator de compra na Europa hoje em dia é a metodologia de produção, já não é as características organoléticas. Certo. O consumidor já consegue ligar, não é, o consumo à produção e perceber a importância disso. Cada vez mais. E até vemos muito isso pelas certificações, né? Hoje em dia há certificações para tudo e mais alguma coisa que nos transporta para lá está, a forma como é produzido. E a metodologia de produção, como eu estava a dizer, é efetivamente muito importante. Já nem é, e nós temos classicamente aqui, sobretudo na parte da ingestão de proteína animal, nós ingeríamos proteína animal, muito numa fase inicial pelas suas características nutricionais, depois pelas suas características organoléticas. Hoje em dia o segundo fator de compra já nem é as características organoléticas, é a metodologia de produção. Estamos todos de acordo que estamos mais confortáveis a comer um bife, onde o animal, desde o início até ao fim da sua vida, teve práticas, incluindo a forma como termina a sua vida, teve boas práticas de bem-estar animal. Até porque isso, na maior parte das vezes, beneficia também o consumidor, não é? Produtos com antibióticos, por aí fora. Mas isso dos antibióticos, se me permite, também é uma temática super importante. Nós temos aqui, já vi algumas, erradamente ser dito que a carne é livre de antibióticos, ou esta carne tem antibióticos, ou tem hormonas, ou alguma coisa do género. Isso é absolutamente errado. A carne que vai para o mercado tem obrigatoriamente que cumprir uma série de requisitos que faz com que, para estar na prateleira, não tem resíduos de antibióticos. E tanto quanto sabemos, nem leite, nem nada. Certo, a malha burocrática e legislativa da União Europeia, no que diz respeito à produção agrícola, é bastante apertada. Os regulamentos, todas as normas, regras, são bastante exigentes. Sem dúvida alguma, são muito exigentes, é muito pesado e nós, é engraçado estar a dizer isso, nós estamos a vir de um período de candidaturas, por isso estamos a vir aqui num período em que toda essa parte burocrática teve um peso grande nos agricultores e na pecuária, e sem dúvida alguma, não é com leveza que se põe um porco a abater e depois a ser convertido em carne, não é com leveza. Mas, ainda voltando atrás, só porque eu estou a insistir, estou a ser um bocadinho insistente, porventura demais, mas só mesmo para termos aqui um exemplo ou outro concreto, que é o que é que, por exemplo, no bem-estar animal, ou pode ser noutra área qualquer, torna este caderno de encargos requisitado pela PAC, pela União Europeia, incumprível ou esmagador para os agricultores? O que foi pensado nesta PAC foi, talvez, pensado de uma forma arrojada ao ponto de não ter sido percebido bem o impacto que ia ter num curto espaço de tempo. Aquilo que a gente costuma dizer, feito no gabinete, e se calhar sem noção do impacto real, concreto. Pelo menos no curto espaço de tempo não foi previsto. Acho que esta é a palavra certa. Não foi previsto a execuabilidade de algumas das medidas. E algumas dessas medidas, nomeadamente na ruptura abrupta com os fertilizantes, eu acho que não há...
a ideologia não está absolutamente errada, não é? Nós temos que produzir, mas não é a qualquer custo. Isso não há dúvida. Sim, okay? eu penso que isso estamos todos de acordo. Estamos todos de acordo. E as pessoas que estão mais de acordo até são os produtores e os agricultores. De novo, seriam os principais interessados. Como diz o poeta, o único que realmente muda a face da terra é o agricultor. Não há menor dúvida. A face do planeta é o agricultor. E até historicamente nós temos isto. Não é? Claro. Nós temos a seguir à Segunda Guerra Mundial uma deficiência de proteína na Europa, vamos produzir. Não é? E somos inacreditáveis na capacidade de aumentar os nossos níveis de produção. Certo. Depois teve um peso, não é? Nós, nos anos 90, no início dos anos 90, somos confrontados com os casos de BSE e coisas do género. Verdade. Não é? Vamos aqui um choque de que não se pode produzir a qualquer custo. E é Certo. verdade. Das vacas loucas. Sim, é verdade. Hoje em dia, a probabilidade e todos aprendemos com isso. Não é? Os agricultores, os produtores, aprendem, acho que a sociedade aprendeu imenso com isso. E hoje em dia, eu diria que é... Esperemos que sim. Não, sim, mas eu acho que sim, acho que é uma dúvida. questão consensual que a metodologia de produção agora, tem que passar pelo crivo. A pressão que foi feita, está a ser feita nos agricultores, deveria ter sido gerida. Eu acho que isso acontece, Joana, porque o setor habituou a administração central a ser altamente resiliente. Os agricultores, e aqui posso dizer que os agricultores portugueses têm uma capacidade de mutação inacreditável, vão evoluindo vezes sem conta. Nós olhamos para o setor do leite. O setor do leite já teve... adaptando-se, sempre já teve em superávit muito bom, já teve em anos a perder dinheiro, há aqui uma capacidade de transformação e de inovar e de lutar contra o mais fácil, que seria desistir, que habituou talvez mal Talvez. Eu, sinceramente, a minha ligação à agricultura é 0.0, mas realmente reconheço, se calhar aqui mais com o meu olhar clínico, que a agricultura é uma profissão que tem aspectos muito particulares. Em primeiro lugar, porque tem que lidar com o imprevisto, sistematicamente, porque o clima é em si mesmo intrinsecamente alterações climáticas, não é? O clima é cíclico e, além de ser cíclico, tem sempre variantes todos os anos e, portanto, essa variável do imprevisto nem sempre é fácil de integrar, não é? Muitas das profissões, se calhar porventura a maioria, não tem essa variável. E depois, para muitos agricultores, não existem folgas, nem fins de semana, nem férias, não é? Não se pode ir dar de comer aos borreguinhos, ou não sei o quê, só, não é? Não dar de comer ao sábado e ao domingo, ou não regar, não sei o quê. Portanto, embora tecnologicamente tenha havido grandes avanços, para muitos agricultores, costuma-se dizer que quem tem um restaurante tem um filho, mas provavelmente na agricultura também tem esse nível de exigência e de que não permite se calhar tantos descansos e tantas pausas como outras profissões. Uma outra coisa que eu acho que se calhar, porque parece-me a mim, Rui, mas corrigir-me-á se eu estiver errada, que neste chapéu dos protestos dos agricultores, nem todos afinam pelo mesmo diapasão, nem todos têm exatamente as mesmas causas, ou nem todos exatamente os belgas, ou os espanhóis, ou os franceses, nem todos terão exatamente as mesmas motivações. Mas uma das coisas, a propósito das questões da metodologia de produção, que de facto eu acho totalmente, tenho a maior empatia, é como é que estamos a exigir aos agricultores da União Europeia determinados parâmetros e regras de produção, quando depois permitimos, através de acordos comerciais, seja com a América do Sul, seja com a Ucrânia, etc., a entrada e a inundação do mercado com produtos muito mais baratos, mas que também não foram produzidos com o mesmo patamar, o mesmo nível de rigor e de exigência. E, portanto, essa concorrência claramente desleal e desigual, eu acho que se isso não dá vontade de mandar com um balde de estrume na porta de uma Câmara Municipal, não sei o que é que dará. Isto é assim ou não é assim? Ou é mais ou menos assim? É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Desculpa a minha frontalidade. Não, claro, Rui. Mas é por isso que cá estamos a conversar. A Europa realmente tem metodologias de produção muito restritas e tem aqui alguns fatores ligados à segurança alimentar e quero só dizer que a segurança alimentar é das palavras mais importantes que nós temos. Claro. Não é? O risco de terrorismo alimentar é uma coisa real e nós temos que ter muita atenção e talvez seja por isso que a Europa também tem todo este lado associado. Mas quando nós falamos de importação de produtos, estes produtos têm que passar por um crivo antes de virem para a Europa. Eu posso dizer que
temos, a minha empresa tem uma divisão na América do Sul, no Paraguai, em que nós temos alguns produtores que até estão a abandonar, ou têm vontade de abandonar a exportação para a Europa porque têm uma série de requisitos que têm que ser cumpridos. Tem que passar pelo tal filtro. Sim, sim. Okay, eu dava aqui um passo atrás. Portanto, não é sem filtros? Isto não é sem filtros. Não é sem filtros. E aí há uma série de requisitos que têm que ser cumpridos. O que nós temos aqui, fundamentalmente, que pensar é que, e eu percebo o que a Joana está a dizer, que é, nós estamos a trazer para o mercado um produto mais barato, é muito mais fácil comprar este produto mais barato que pode ter, ou não, eu acho que tem um escrutínio menor, eu acho que tem um escrutínio mínimo, ok? Mas que pode, são regras de jogo diferentes. Portanto, tem escrutínio, mas é mínimo. Tem escrutínio, mas que tem a sua base mínima, mas tem um escrutínio que já é muito para além daquilo que serão os, digamos, mínimos para garantir a salubridade e a qualidade do produto. Não há nenhum produto que venha da América do Sul, não há carne que venha da América do Sul que não passe por uma série de testes rigorosos para garantir que a carne tem qualidade. Isso não acontece, está bem? E mesmo até a origem, a rastreabilidade permite-nos saber a origem de alguns dos produtos e nós sabemos até onde é que são feitos. Desculpa para ter estar a ser demasiado técnico. Não estás. Isto é importante. O ponto-chave aqui é que nós habituamos-nos a pagar muito pouco pela proteína animal. E este é que é o ponto-chave. A entrada da Comunidade Europeia, todo este boom da proteína animal, e estávamos a falar um bocado da Segunda Guerra Mundial, a produção de proteína massivamente a seguir à Segunda Guerra Mundial, e atenção que massivo não é mau, mas faz com que a percentagem do nosso salário que vai para a proteína animal é baixíssimo, ou que vai para a proteína, que vai para a alimentação. Certo. Não sei, mas é normal nós gastarmos 10, 15% do nosso income mensal em alimentos, em nutrição, verdadeiramente. E nós ainda conseguimos fazer mais baixo se não usássemos produtos processados. Por isso... O que era ótimo. O que era ótima ideia, na minha perspectiva. Por isso, o que nós temos que nos habituar é pagar um preço justo, e nomeadamente pela proteína animal ou pela proteína. A proteína tem um custo, tem um custo ambiental, ok? Por isso nós não devemos vulgarizar isso. Nós não devíamos pagar 10 euros por um quilo de carne, devíamos ter, ou se pagamos 10 euros por um quilo de carne, uma percentagem desse valor devia estar associada ao custo de produção, e já há alguns estudos pilotos nesse sentido. E isso é que é verdadeiramente importante. O que é verdadeiramente importante é nós termos um financiamento ao agricultor ou ao produtor, seja cá, seja lá fora, que faz com que as práticas que ele tenha sejam também elas suportadas na sustentabilidade. Mas, por exemplo, quando se fala diz, não sei se isso é rigoroso, mas tem sido um slogan que colou quando se diz que a Ucrânia é o celeiro da Europa, e que há a intenção da União Europeia de trazer os produtos ucranianos, facilitar a entrada dos produtos ucranianos no mercado europeu. Bom, eu não sei se eles vão conseguir passar pelo tal crivo, mesmo que mínimo, porque estamos a falar de um país em guerra, não é? Mas, para além desse crivo, eu vou dar de barato que sim, vou começar por aí, vou dar de barato que sim, mas isso não trará alterações profundas, porque parece-me que ter ouvido alguns agricultores também descontentes com isso. Não terá também alterações profundas no perfil do mercado? Já não falo depois numa suposta hipotética, putativa integração da Ucrânia no espaço europeu, mas que aí será de uma forma definitiva, não é? Mas não há um enorme impacto desta alteração, não. Ou seja, aquilo que me está a perguntar é se, efetivamente, a entrada de produtos provenientes da Ucrânia se vai ou não vai mexer com o mercado europeu. Isso vai. Isso é inevitável, não é? Isso vai. Isso definitivamente. É sem dúvida alguma um grande produtor de cereais que vai fazer com que o mercado abale um bocado. Mas se calhar até vai abalar positivamente. Vamos ter milho mais barato, vamos ter alguns crops, alguns cereais mais baratos. Isso até pode ser positivo, não tem que obrigatoriamente ser negativo. E para os agricultores? Eu acho que para os agricultores da União Europeia, os franceses, lá está, os espanhóis, os portugueses? Os franceses são muito protecionistas do seu produto, não é? Sim. Eu acho que vai efetivamente mudar,
mas a União Europeia tem que ter a capacidade de absorver o produto por forma a alimentar. E isto é que é importante. Nós falamos muitas vezes aqui da Europa, e a Joana tem referido muito a Europa, mas nós temos que ver isto de um ponto de vista muito mais global. Pois okay? temos. Em 2000, o caderno de FAO de 2016 diz que o ano de 2016 é o primeiro ano na história que eles têm registros em que nós não temos... explicar o que é a FAO. FAO, eu acredito que a maior parte das pessoas não esteja familiarizada com a sigla. É o organismo da ONU para a parte da agricultura e da alimentação. Este organismo diz que em 2016 é o primeiro ano que nós não temos quantidade de proteína mínima para alimentar o mundo. E esta é que é a grande questão. Nós temos uma população a crescer de forma exponencial e nós somos 8 milhões e vamos ser somos 8 bilhões e vamos ser 10 bilhões em pouco tempo. Como é que nós vamos alimentar essas pessoas? Essa é que é a verdadeira questão. Não podemos estar só restritos ao que acontece na Europa, que somos efetivamente privilegiados. Nós até 2016 tínhamos aqui um grande problema, que era a quantidade de proteína que estava no primeiro mundo e a quantidade de proteína que estava no segundo mundo. Havia aqui um problema, grande divisão. Nós, a partir de 2016, este ano do turnover, temos então um duplo problema. Foi quase há 10 anos. Sim. Temos um duplo problema, que é, nós, para além de termos esta diferença na quantidade de proteína que está no primeiro mundo e no segundo mundo, por vulgaridade de palavras, nós temos agora uma deficiência da produção básica. Então nós não podemos estar a limitar a produção quando nós temos pessoas a morrer à fome por inabilidade de produzir mais. Okay? E isto é muito importante. Nós temos de conseguir produzir mais, mantendo o mundo o mais sustentável possível. Este é que é o desafio. Isto é que tem que se faz? Excelente pergunta. Eu, se soubesse isso, provavelmente não estava aqui. Já estava... $1 milhão. É um bocado. Mas como é que nós temos que fazer isso? Nós temos que fazer isso a implementar práticas de agricultura regenerativa, temos que fazer isso a também ter ser comedidos na quantidade de proteína que ingerimos. Nós todos ingerimos proteína e calorias a mais na Europa, nos Estados Unidos, e se calhar temos que começar a repensar um bocadinho isso. Temos que ter a capacidade de usar a terra arável que está por ser arável, sempre com as melhores técnicas, mas, por exemplo, nós sabemos que em África cerca de 60% da terra arável não está a ser minimamente trabalhada. Sim. Exatamente. Nós temos que conseguir trabalhar essa terra. E, mais uma vez digo, trabalhar essa terra com as melhores práticas de sustentabilidade, One Health, tudo aquilo que nós temos que fazer. Mas temos que começar a trabalhar isso. Eu acho que é mais por aí. Então, no fundo, o que o Rui me está a dizer é que, no grosso, no esboço geral, estes protestos dos agricultores só são parcialmente legítimos. Porque muitos destes receios de que os produtos que vêm de outros mercados sejam a tal concorrência desleal, não têm fundamento, este temor com a invasão do mercado, ou a inundação do mercado com os produtos da Ucrânia também não, e que ficamos aqui mais, na tua perspectiva, ficamos aqui mais restringidos à legitimidade de, ok, o que está no Green Deal é válido, mas tem que ter um tempo de aplicabilidade, um intervalo maior, mais estendido. É isso? Eu interpretei bem, não? Desculpa, Joana. Não é isso que estou a dizer. Muitos dos protestos têm o seu valor e tem que acontecer. Agora, eu não acho que uma coisa esteja diretamente relacionada com a outra. Eu não acho que os protestos sejam diretamente relacionados com a necessidade que nós temos em produzir mais. Isso são coisas diferentes. Nós temos que estar focados em produzir o melhor possível e produzir com o menor impacto ambiental possível. E os produtores estão com essa consciência absoluta. Essa parte eu percebi, mas o que é válido nos protestos dos agricultores? As razões, que motivos são válidos? O principal motivo é que acho que a Administração Central, nomeadamente o Governo, que ainda por cima foi na sua tutela, que a PAC foi aprovada, o Governo Nacional, achou que nós teríamos a capacidade de implementar estas práticas já. E os timings talvez não tenham sido os corretos. Mas mais importante do que isso é que nós temos que perceber que é possível
ter a agricultura que temos hoje em dia, produzir ainda mais com sustentabilidade e que os produtores são a favor disso, okay? E fazem isso. Okay? Isso é muito importante. Certo. Uma das coisas que tu estavas aí a tocar e que eu acho que também vem de encontro à sensibilidade de muitas pessoas que nos estão a seguir é a questão da proteína animal e dos meios de produção, da proteína animal e também quase às vezes de uma demonização da proteína animal, como se nos estivesse a ser dito cada vez mais, ultimamente, com maior frequência, que não devemos comer proteína animal, que devemos procurar outras fontes de proteína e que, lá está, o gado, as vacas em particular, mas o gado em geral, traz grande prejuízo ambiental e que, no fundo, somos todos pecadores. Joana, quanto a isso, eu sou bastante incisivo, até porque eu tenho a ciência por trás naquilo que me está a dizer. Nós sabemos hoje em dia, há aqui de uma forma muito leiga, vou-lhe explicar, as vacas, nós não temos capacidade de comer celulose, não converter a celulose, não, nós podemos comer, mas não convertemos aquilo em nada, não é? Nós até, quando queremos ir para a praia, normalmente nesta altura do verão, nesta altura do ano, começamos a preparar o verão, começamos a comer saladas, porquê? Porque não absorvemos os nutrientes que estão na alface, não é? As vacas conseguem inverter isto, as vacas, na verdade, é incrível, na verdade, os micro-organismos que estão dentro do rumen da vaca conseguem digerir a celulose e digerir as coisas que nós não conseguimos digerir e converter proteína não digerível por humanos em proteína ou em ácidos gordos voláteis que depois são feitos, são convertidos em proteína digerível por nós. A vaca pega em trevo, não é? E converte em carne ou leite. E isto Obrigada é incrível. Por isso, vaquinhas, espetáculo. É verdade, é incrível. A natureza, de facto, é fascinante. A natureza é fascinante e nós temos os números todos científicos que apoiam isso, não é? Nós sabemos que a produção animal é responsável por 5,8% dos gases nocivos, isso é uma quantidade muito pequena. E nós também temos que fazer aqui uma divisão grande, que é entre os gases nocivos e o Global Warming Potential, ou seja, o fator de aquecimento que um gás tem. As vacas são subejamente conhecidas pela sua erotação, não é? Porque libertam gases, o metano, não é? O mal chamado metano, que até 2013 era conhecido por sendo um gás e era avaliado como sendo um gás que tinha 80 vezes o potencial de aquecimento do carbono. Hoje em dia já se sabe, desde 2013, já se sabe que isso era baseado num tempo de semivida do metano de 100 anos e que hoje em dia sabemos que é 12, por isso, na verdade, o metano não é assim. Uma grande diferença, de 100 para 12. É uma grande diferença, ou seja, o metano não é assim tão Alterou mal. toda a contabilidade, não é? Não, isso é aqui um parênteses, é porque realmente a ciência nunca é um bem acabado, não é? Envolve sempre a próxima pergunta e o cientista vive da dúvida e não da certeza. Esse é um exemplo do metano, mas adiante. Não, é exatamente isso. Isto é tudo baseado no que Descartes dizia, não é? Nós observamos e sempre que observamos nós extrapolamos aqui este é o método científico, exatamente. Uma das coisas que também é importante dizer aqui é que quando nós falamos em produção de alimento, o alimento tem um custo, é o que estávamos a falar há bocado, não é? Mas a produção alimentar representa 12%, há vários estudos, não é? Entre 12% e 18% dos gases libertados. Mas nós, quando vemos ver estes estudos, muitos destes estudos falam da libertação. Não falam do sequestro associado, não estamos a falar de valores net. E aqui é muito importante falarmos de valores net, valores que são, na verdade, aquilo que representa para o aquecimento global. Se é que ele existe, porque ele também não é consensual na comunidade científica. Sim, aí deixo para os experts. Outro episódio. Os experts outro episódio do córtex frontal. Mas sim, o que tu estás a dizer, ao fim e ao cabo, é que, de facto, existe essa libertação de gases, como é óbvio e fácil de observar, mas que não é numa quantidade que seja significativa e nem tampouco justifica o alarme, não é? O alarme social e mediático que tem sido feito em torno disto. Isto até nas escolas se dá, não é? Que as vaquinhas libertam puns que dão cabo do planeta e por isso não devemos comer carne. Isto dá-se nas escolas, assim, com esta simplicidade. Tenho pena que assim seja, não é baseado na ciência. Eu gosto de pautar a minha vida por coisas objetivas e acho que todos devemos fazer. Eu
pelos estudos todos que tenho sobre esta matéria, digo-lhe que isso factualmente não é verdade. Okay? As vacas têm efetivamente uma libertação de metano que tem está relacionado com algum aquecimento, mas isto não quase que não é representativo. Okay? Só para pormos em perspectiva, fala-se muito também de que a alimentação dos animais é só milho, sim. Retiramos dos humanos para dar às vacas. Isso é absolutamente errado. 90% da alimentação do gado é feita, ou a alimentação dos ruminantes é feita por pasto ou resíduos de alimentação, de resíduos de produtos usados na nutrição animal. Por isso é absolutamente errado. Ou seja, as vacas estão a converter o nosso lixo em proteína que nós depois vamos comer, ou estão a converter pasto, que nós não aproveitamos, em proteína que nós vamos comer. E isto é importante. Só para pormos aqui um bocadinho em perspectiva, é muito menos agressivo para o ambiente comer um bife do que ir e vir ao porto de carro sozinho. Tá bem? E nós, por exemplo, há vários estudos que apontam para uma baixa de pegada de carbono com dietas mais vegetarianas ou dietas até vegan. Alguns estudos são um bocado biased, eu tenho que dizer isto. Também há estudos, aliás, no caderno que saiu há cerca de 2 meses da FAO, novamente, diz que os estudos mais recentes até não apontam nesse sentido, mas vamos dar essa premissa. O estudo que faz a maior diferença diz que são cerca de 600 kg de diferença num ano de libertação de carbono. Nós gastamos mais em ir e vir ao porto de carro. Por isso basta irmos uma vez ao porto. De novo, essa diferença não é significativa, não é? Não. Porque este é um ponto importante que não estará propriamente no topo da agenda das prioridades dos agricultores, mas está no topo da agenda das prioridades dos consumidores, não é? Claro. Que é a tal questão de que nós temos sido cada vez mais empurrados para esta ideia de que a alimentação vegetariana é aquela que protege o ambiente e que não há problema nenhum em comer alimentos processados, inclusivamente carne processada. Quando ainda há bocado tu referiste, e bem, pareceu-me a mim a importância dos alimentos não processados, e há inclusivamente quem advoga a ideia de introduzir alimentos que não faziam parte do nosso cardápio, da nossa dieta, até porque por causa do nosso aparelho digestivo, como tu saberás melhor, que certamente é diferente do das vacas ou de muitos outros animais, inclui, por exemplo, no menu alimentos como insetos, não é? Para o qual há uma discussão na comunidade científica se nós estaremos ou não preparados para fazer justamente essa digestão. Portanto, ou seja, isto vai de encontro, eu penso, que a muitas preocupações dos consumidores, que lá está, sentem-se culpabilizados e empurrados para uma alimentação que não querem ter, não querem comer lesmas. Essa palavra é muito gira, culpa, não é? Nós somos de uma geração que foi efetivamente beneficiada durante o seu crescimento e nós somos, o que os ingleses dizem, spoiled. Essa é a verdade, nós fomos um bocado mimados. Isso traz alguma culpa ao consumidor, por isso no ato da compra o consumidor reflete isso. Então quer sentir o menor culpa possível. E quer lavar a sua consciência. Quer lavar a sua consciência, exatamente isso. E há toda uma ação de marketing nesse sentido. Okay? Há aqui um fator económico em relação a isso. Claro. Há uma indústria. Várias indústrias. Em relação a isso. Mas vamos ser objetivos. Se nós queremos ter uma ação em salvar o mundo, não é a comer um alimento que veio de avião para Portugal. Okay? Não é a comer jaca-avião ou manga-avião. Okay? É a comer um bife do Alentejo. É muito mais a metodologia de produção do que é efetivamente o produto em si. E se nós queremos salvar o mundo, Joana, é comer produtos regionais da época em que nós sabemos como é que a coisa foi feita. Isto é importante. Isto até voltamos ao agricultor português. O que nós temos que comer é
o produto nacional, com a menor distância possível. E se tivermos que escolher entre uma manga um bocadinho mais doce ou uma manga menos doce, mas uma veio de avião e outra veio de barco, se calhar, se tivermos mesmo que comer manga, comemos a manga que veio de barco, que tem cerca de 8 vezes menos pegada de carbono. E estas decisões é aquelas que nós devemos estar a ter. Porque aí, muito bem, Rui, porque aí convergem, de facto, nesse ponto crítico que tu estás a trazer aqui à mesa, convergem, de facto, os interesses dos agricultores, e também os interesses dos consumidores, não é? Porque, naturalmente, inclusivamente consumir da época, etc., também tem vantagens do ponto de vista nutritivo. Portanto, a questão que se impõe é porque é que não existe esta, até uma certa pedagogia, não é? Um certo didatismo sobre isto, de incentivar as pessoas. Já tem havido a espaços, mas muito pouco, e penso que neste momento não existe praticamente nenhuma campanha, nem nenhuma sensibilização que vá de encontro a esta questão, que é de consumo nacional, de preferência, lá está, a produtos sazonais, a produtos que foram produzidos à distância mais curta possível. Porque é que isso não existe? Porque isso até seria, lá está, proteger os interesses nacionais, dos agricultores, dos consumidores, de todos, não é? Joana, eu acho que tens esta resposta ao bocado. Porque o produtor trabalha das 7 da manhã à meia-noite, 365 dias por ano. Pois. O produtor, e o produtor nacional é muito bom na produção, mas depois não tem a capacidade de fazer o marketing dele próprio, não tem capacidade de pensar mas eu não estava a achar que fosse o produtor a fazer isso, eu estava a achar que fossem os próprios políticos, no sentido de incentivar a políticos, e não é os políticos, não é propriamente o primeiro-ministro ou o ministro da Agricultura, não é? Mas lá está que tivessem campanhas e uma comunicação com os portugueses. Há uma palavra que é feia em português, mas se houvesse um lobbying positivo em relação a isso, não é? O lobbying é uma palavra que vontade política. Mal cotada, sim. E porquê é que não há? Eu não estou a pensar que seja o agricultor que vai fazer isso, não é? Pronto, cada macaco no seu galho, e não é o agricultor que lá está aos 366 dias por ano. Exato, vai fazer, mas que alguém, quem de direito, quem é responsável, que se ocupe disso. Não é um bocadinho estranho, tendo em conta que há uma convergência desses interesses variados? Não é negligente, pelo menos? Deveria haver uma maior awareness disso. Não há dúvida que devia haver aqui uma agenda mais pró estes fatores que estamos a falar, que são efetivamente aqueles que vão mudar o mundo. Porque acontecem ou não, honestamente não sei. Mas acho que temos que começar a fazer, e podemos estar a fazê-lo aqui, é o que estamos a fazer. É o que estamos a fazer aqui, verdade. Podemos fazer mais, temos que fazer mais. Sem modéstia, confirmo. Isso é bom, isso é bom. Temos de estar aqui a fazer isso e temos que passar a mensagem. Acho que se pudesse escolher duas mensagens para passar, uma delas seria exatamente isso, vamos nos focar mais em perceber a pegada de carbono real de cada produto que comemos em vez de ir em modas, e a segunda era que a sustentabilidade e a agricultura é só uma palavra, não se conseguem dissociar. A agricultura vive da sustentabilidade e a sustentabilidade é promovida pela agricultura. Claro. Olha, uma outra questão que eu, aproveitando a tua presença aqui e a tua peritagem nestas áreas, gostava também que nos elucidasses, que é, diz-se muito que a PAC tem protegido alguns países da União Europeia em detrimento de outros, não é? Eu já li muitas vezes sobre isso e, por exemplo, a França, com o tal, que falávamos há bocado, com o tal espírito protecionista dos seus produtos, e das suas empresas, das suas golden shares, isso agora levar-nos a uma longa conversa, mas na verdade tem sido acusada muitas vezes de ficar claramente beneficiada na PAC, e noutras coisas também, mas agora pouco interessa, na PAC relativamente a outros países, como por exemplo Portugal. Isto é assim, é mais ou menos assim, como há bocado, ou não? Nós também falamos há bocado de uma coisa, de um tema que é fundamental nisso que está a dizer, ou que leva a isto que estás a dizer, que é, quando foi da BSE, criou-se aqui uma necessidade de nacionalização muito grande dos produtos. Até então, Inglaterra dizia, até havia uma coisa de que as tropas inglesas eram mais fortes que as outras porque comiam bife produzido em Inglaterra. Quando aconteceu a BSE, França começou a ser altamente protecionista da sua produção. Era muito comum ir aos mercados franceses e ter vitela produzida em França, produto nacional, e até as DOPs e toda a criação dos produtos regionais vem muito daí, vem muito dos franceses. Os franceses têm efetivamente isso.
porque o consumidor francês também o tem. Eu acho tem que é mais espírito, por aí. Não é? Tem esse espírito, eu acho que é mais por aí. Proteger. É uma coisa patriótica. Sem dúvida. Nós em espaços também temos, não temos poder de compra para tomar sempre essa decisão. E eu pessoalmente, Rui, sinto mais confortável em só comer produtos que são produzidos em Portugal, ou tendencialmente eu produtos também, eu produzidos em sei, sem dúvida. Pronto, só se não puder, só se não puder. Só se não houver, não é? Por isso, acontece. E esse proteccionismo acontece. Agora, se é beneficiado entre Estados ou não, eu acredito, até pelo peso que a França tem, que não seja só na agricultura, que haja alguns benefícios que vão para países que têm um maior lobbying, lá está outra vez esta palavra, na comunidade europeia do que Portugal. Isso acho que é transversal a outros setores também. Olha, caminhando aqui para o fim da nossa conversa, queria também perceber se, de facto, esta ideia que nós temos visto em muitos protestos de agricultores, que, de facto, estamos a ir do prado ao prato e que sem agricultores não há jantar, não é? Ninguém janta. Queria saber se tens acompanhado a evolução destes protestos, certamente, não é? Eles já estão aqui a durar há algum tempo, não é? Já têm uma certa durabilidade, portanto, há alguma consistência. E se tu olhas com apreensão, muita gente fala de prateleiras vazias, etc. Como é que tu olhas para o desfecho disto? Se vai, de facto, haver capacidade negocial? Se vai... Aqui em Portugal foi automático, não é? Mal se entrou ali na fronteira do Caia, a ministra veio prometer mundos e fundos, etc. Mas o que eu queria saber é, tu, com o teu tal olhar de especialista nesta área, como é que tu lês o desenvolvimento destas manifestações? Eu acho que ninguém tem noção do poder que verdadeiramente o agricultor tem. Pois. O agricultor tem muito poder. Tem muito poder e tem muita ação na sociedade. Nós vimos no Covid... E tem tratores. Sim, tem tratores, mas nem é só isso, nem só ter os tratores. Sim, nem é só ter os tratores ou libertar-se porcos nas Assembleias da República, não é isso. Sim. O principal fator e nós sentimos um bocado isso, quando foi o Covid ficou tudo em pânico, não é? Foi tudo para os supermercados, comprar tudo. Pronto, muita gente, a maioria, foi comprar produtos e houve sempre produtos na prateleira. É verdade. Nós tirando o papel higiênico. Pois é, isso também não percebe isso. É verdade. Mas olha, sim, não existiram prateleiras vazias. Houve prateleiras vazias de papel higiênico e não houve prateleiras vazias de produtos, não é? Isso diz tanto dos nossos produtores, diz tanto da sua capacidade de produção. Continuaram sempre a trabalhar. Aliás, é das profissões que não foi para o confinamento burguês, não é? Certamente. Não foi. Eu visitei muitas explorações e vi muitas explorações a terem comportamentos super corretos para mitigar a propagação do vírus. Foram incríveis. Mas imaginemos que se o agricultor quiser fazer o oposto, também acontece. E eu acho que o agricultor tem esse poder, efetivamente. Certo. Tem esse poder de, um dia para o outro, eu prefiro que isto não saia mais. E nós vimos já, o setor de leite fez isso, tentou fazer isso. Todos nós, eu tenho essas imagens de medida na cabeça, de ver aqueles caminhões a despejarem litros e litros de leite, etc. Mas, portanto, o que tu estás a dizer é que provavelmente vai haver aqui um caminho mais dialogante e uma concertação que acabe por responder a algumas destas preocupações que nós falámos hoje. Sim, e até se estivermos a falar fora de Portugal, não é? Se estivermos a falar de França, se estivermos a falar da Holanda, o setor agrícola tem um poder muito grande na parte política. Nós sabemos que há muitos partidos que estão agora associados a fações de agricultores, nomeadamente a Holanda. Sabemos que a parte francesa agrícola tem muito peso político e aí sim as negociações acontecem com agricultores que percebem o que está a acontecer e que têm capacidade de resposta rápida. Por isso acredito que as negociações tenham que acontecer, mas os interlocutores sabem o poder que o agricultor de facto, têm. Tem sido protestos espetaculares. Para quem acompanha manifestações, como eu acompanho, por via da minha atividade profissional, devo dizer que têm sido as mais interessantes. E criativas. E criativas, sem dúvida alguma. Olha, Rui, uma última pergunta. Com estes protestos dos agricultores, tem havido mais pessoas tentadas investir um bocadinho mais, ainda não suficientemente, como eu estava a dizer inicialmente, na primeira linha mediática, mas pronto, tem havido uma outra discussão um bocadinho mais, e muitas pessoas dizem que a agricultura portuguesa está de rastos. Tenho ouvido dizer isto à boca cheia, que a agricultura portuguesa não tem futuro, muito menos depois da chegada da Ucrânia, e
que a agricultura portuguesa foi quase expropriada com a CE, depois da União Europeia, e que agora está nas lonas. Como é que tu olhas para... Já ouviste isto de certeza e gostava de ter a tua opinião? Não concordo nem um segundo com essa frase. Acho que a agricultura portuguesa tem imenso potencial. Certo. Nós podemos olhar para Portugal de duas formas. É um país pequeno que tem pouca capacidade de produção, ou é um país pequeno que pode criar produtos únicos. Eu defendo que em Portugal nós devemos criar produtos únicos, produtos de excelência. Temos condições para o fazer, quer de solo, quer de clima, para criar produtos diferenciados. A nossa base da tal metodologia de produção por exemplo, é maioritariamente aquilo que hoje em dia é considerado gourmet, não é? O extensivo, o produzido com o clima que nós temos, em vez de serem, na sua grande maioria, em estufas. Por isso, eu discordo em absoluto daquilo que está a dizer. Acho que o futuro da agricultura nacional, se tiver uma boa liderança, é fantástico, e quero acreditar que vamos ser capazes de fazer esse caminho e que vamos ser reconhecidos, como somos em muitas outras áreas, e também na agricultura, vamos ser reconhecidos internacionalmente como tal. Nós temos, deixa-me só terminar, nós temos vinho que é reconhecido internacionalmente como um dos melhores do mundo, onde nós temos, e por exemplo, nós damos muito apoio a empresas na sustentabilidade do vinho. Nós temos vinho sustentável a ser produzido em Portugal, nós temos azeite azeite a trabalhar na sua sustentabilidade, nós temos azeite reconhecido mundialmente como um dos melhores azeites do mundo, nós temos cortiça, nós temos tudo para ser o mais gourmet possível. Temos aqui o saber fazer e temos que continuar a fazer. Não podemos baixar os braços, e às pessoas que dizem isso, eu desafio-os para virem tomar um café comigo e provar o oposto. Mas tens ouvido dizer isso, não é? Eu não sou a única. Tenho. Sim, eu percebo isso da questão dos nichos, até porque nós temos, de facto, produtos que são apreciados mundialmente, sei lá, o vinho da Madeira, o vinho do Porto, o chá verde dos Açores, em muitas áreas, não é? Que são produtos, de facto, exclusivos e que, pelas tais circunstâncias únicas em algumas regiões do país, dificilmente serão mimetizados ou reproduzidos noutros locais do mundo, não é? Mas também, não sei, mas terminava então com essa pergunta, não sei se também não temos assistido ultimamente, nesta última década, a alguma alteração do perfil da agricultura portuguesa, não é? Porque, inclusivamente, muitos destes casos das redes de tráfico de seres humanos ilegais, não é? que temos visto que Portugal é uma plataforma giratória e não só receptora, mas também distribuidora das estufas, no Alentejo e no Algarve. Aliás, quem atravessa a Península Ibérica, partindo ali da zona de Odeceixe, não é? Encontra um mar de plástico muito impressivo. E é verdade ou não que nós temos mudado um bocadinho esse perfil, não sei se para pior, para melhor? Nós temos condições climáticas, edafomoclimáticas, que são únicas, ok? E são tão boas que até dá para tudo, dá para estufas, como está a dizer. Exato. Mas também dá para a produção de futuro. E a produção de futuro é, como já há muitos agricultores em Portugal a fazer, de agricultura nomeadamente regenerativa ou com práticas holísticas. E é nisso que nós nos devemos centrar, é isso que nós devemos estar a focar. Se eu pudesse escolher, se eu tivesse uma varinha mágica, o que eu fazia era definir 4 ou 5 produtos nacionais feitos de excelência, onde valorizamos as nossas características únicas. Espero que esteja lá o chá verde dos Açores. Sabe que o chá verde dos Açores tem uma coisa muito gira. O chá verde dos Açores está a reduzir imenso o uso de herbicidas. E estão a usar cabras para ir colhendo aquilo que não é chá. Por isso é um bom exemplo, sem dúvida alguma. Espero que esteja no top 5. Rui Dorei, muito obrigada por todos estes esclarecimentos, foi de facto muito elucidativo. Como veem, estas questões dos protestos dos agricultores podem mesmo bater à porta da vossa cozinha, da vossa mesa de jantar, portanto há que estar atentos a eles. Espero que tenham gostado deste episódio e já sabem, não percam o próximo e aproveitem também para divulgar, se apreciaram entre os vossos amigos e nas redes. Fiquem bem, fiquem aqui com o Cortex Frontal.